Angola, boa noite. Bem-vindos ao Girassol Jornal. Janete Meio-Dia, boa noite. Adilson Garcia, boa noite. Vamos aos destaques do dia de hoje. Entrevista exclusiva com o representante da OMS em Angola sobre o estado da saúde no continente africano. Os casos de malnutrição na província do Kwanza Norte. A história de superação do angolano que venceu no Gabão. As vantagens e desvantagens do uso da inteligência artificial. Especialista em segurança cibernética faz o alerta sobre os perigos. A carência de sangue nas unidades hospitalares do distrito urbano do Quilamba, em Luanda. Obras inacabadas e terrenos usados como lugares para a prática de crimes no bairro da Caope, em Viana. O cantor Paulo Flores é a personalidade da semana. Olá, boa noite. Angola, mais uma vez, boa noite. O alcance da paz e a reconciliação nacional depois de mais de 2 décadas de guerra entre irmãos angolanos constam entre os principais feitos do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, que faleceu a 8 de julho do ano passado em Barcelona, Espanha. Neste dia, os angolanos recordam o ex-presidente como um estadista que deixou um legado difícil de ser esquecido e que precisa ser contado às próximas gerações. No dia 8 de julho de 2022, veio de Espanha a triste notícia que dava conta da morte do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, um engenheiro e desportista emprestado à política e que praticamente dedicou toda a sua vida em prol da nação. Dos Santos, ou Zedu, como era carinhosamente tratado pelos angolanos, assumiu as rédeas do país com apenas 37 anos, isto a 20 de setembro de 1979, em substituição do então presidente António Agostinho Neto. Falar de José Eduardo dos Santos é falar de alguém que não tem comparação. José Eduardo dos Santos trouxe a reconstrução nacional, trouxe a paz entre os angolanos, as infraestruturas. Ele trouxe muito à população angolana. Para o sociólogo Francisco Castro Maria e Julião Mateus Paulo Dino Matroce, a partida de José Eduardo dos Santos continua muito presente entre os angolanos. Deixou um grande legado, se tivermos em conta os seus feitos enquanto presidente deste país. Foi ele quem fez todos os esforços para que pudéssemos desfrutar desta paz. Temos de reconhecer isso. E mais outras coisas boas que ele fez em prol desse país. Por isso, ainda continuamos a sentir a sua ausência, ainda choramos a sua morte. Sinto a tristeza, né? O desaparecimento físico assim muito prematuro do presidente José Eduardo dos Santos, que a sua alma descanse em paz. E hoje haverá a missa de 1 ano, né, desde o seu desaparecimento físico. Portanto, acho que a nação sente o seu desaparecimento. Entre as páginas da história recente de Angola, é facilmente perceptível encontrar o contributo prestado por Dos Santos para o desenvolvimento da nação, com realce para a paz conquistada em 2002. Angola tem uma história, Angola é respeitada no concerto das nações e queremos acreditar que este trajeto do nosso presidente emérito, portanto, contribuiu para Angola chegar até hoje. É um angolano que deve merecer de nós todo o respeito, deve merecer de nós toda a consideração e pensamos nós que não faríamos mais do que senão elevar, de facto, este foi o grande homem que dirigiu Angola num período muito difícil e conseguiu manter o país unido até hoje. Em nota, o Bureau Político do MPLA lembra que se assinala hoje, 8 de julho de 2023, 1 ano desde que morreu o presidente emérito do MPLA e ex-presidente da República de Angola, engenheiro José Eduardo dos Santos. O MPLA apela a toda a nação angolana no sentido de, neste primeiro aniversário da morte do malogrado presidente emérito, José Eduardo dos Santos, transformar a data numa jornada de reflexão em torno dos objetivos almejados para a prossecução do bem-estar do povo angolano
imbuídos do espírito de que o mais importante é resolver o problema do povo. A evolução tecnológica é uma realidade. A cada novidade, o mundo é surpreendido com novas formas de comunicação e realização de tarefas. A inteligência artificial pode estar por detrás de tudo isso. Mas atenção aos perigos, nem tudo é tão fácil ou simples como parece. A equipa do Girassol Jornal conversou com o engenheiro Cássio Conceição Caposso, especialista em segurança cibernética. Ele apresenta as vantagens e desvantagens da inteligência artificial. Inteligência artificial, termos cada vez mais presentes do nosso dia a dia. Diariamente, fazemos recurso no desempenho de algumas tarefas sem nem mesmo saber. Mas afinal, o que é a inteligência artificial? A inteligência artificial basicamente é um conjunto de componentes, softwares, digamos, que tentam imitar a forma como o ser humano age, no caso seria em termos de interpretação, em termos de raciocínio e explicação de algum tema ou de alguma outra coisa. Pelas inúmeras vantagens, a inteligência artificial pode ser usada nas mais simples às mais complexas áreas. E uma das intenções da inteligência artificial mesmo é reduzir o trabalho ou a capacidade de um ser humano para uma certa tarefa. A inteligência artificial também é usada de forma que, se calhar, se há algum certo diagnóstico que um médico não conseguiu detectar em condições, o uso da inteligência artificial pode ser usado para nós podemos tomar esses diagnósticos com maior certidão, né? Dessa forma, há doenças que começamos a ter a possibilidade de detectar mais cedo, em vez de detectar num período muito depois, se calhar que a doença já se encontra num estado que não é possível salvar aquele paciente. Além disso, a própria inteligência artificial também tem ajudado muito os pesquisadores no desenvolvimento de vacinas, no desenvolvimento de proteínas. Podemos dar outro exemplo como a agricultura. Há um empreendedor que decidiu se focar no ramo da agricultura. A inteligência artificial vai lhe ajudar a ver as suas plantações de forma a melhorar a sua colheita, de forma a tirar maior proveito, se calhar, do espaço que tem para o seu cultivo e tudo mais. Os Robocops garantem que podem governar melhor que os humanos. Acredito que os robôs humanoides têm potencial para lidar melhor com eficiência e eficácia que os governantes humanos. Não temos os mesmos preconceitos e sentimentos que podem obscurecer a tomada de decisões e podemos processar uma grande quantidade de informações para tomar as melhores decisões. Poderá a inteligência artificial ser capaz de dominar a humanidade? No final do dia, todos esses sistemas dependem do que nós lhes possibilitamos fazer, né? Eles não vão fazer algo além disso, né? Por acaso, nesse quesito, eu não acredito que exista uma grande probabilidade desses sistemas depois tomarem conta ou gerirem, seja lá o que for, melhor do que nós. A questão é que esses sistemas processam muito mais rápido e têm a capacidade de tomar decisões de forma mais acertada e mais correta do que nós e de forma mais precisa do que nós. Isso é que é a grande diferença. É que muitos desses sistemas vêm mesmo para substituir o trabalho árduo que, se calhar, nós não queremos passar muito tempo a fazer. Um caso muito recente de inteligência artificial que tem estado muito presente entre os angolanos é o da Luzia, do WhatsApp. Será que nesta interação tem perigo? A Luzia é baseada no ChatGPT. A Luzia, por acaso, é legítima. Não tem nenhum tipo de perigo com relação a isso. O conceito moderno de inteligência artificial surgiu nos meados da década de 1920. De lá para cá, é só evolução. A carência de sangue nas unidades hospitalares do Distrito Urbano do Quilamba preocupa as autoridades tradicionais. Apela-se, por isso, aos dadores de sangue que continuem a praticar o ato que salva vidas. Os SOBAs afirmam que, devido à escassez de sangue nas unidades hospitalares do Distrito Urbano do Quilamba, os munícipes têm enfrentado muitas dificuldades e alguns pacientes chegam a perder a vida. Há carência mesmo, a pessoa vai lá no hospital, não tem sangue, da boa vontade, conforme a atuação do sangue. É que é bom mesmo, mais importante.
para salvar o povo da baixa renda, de outras coisas assim. Se não há atuação de sangue, quem é que vai salvar a vida das pessoas? Quem dar o sangue é salvar a vida. Então, como sangue não se fabrica, temos que ser nós próprios mesmo a termos aquela paciência de doarmos e para ver se salvamos vida. Quando os pacientes não chegam a receber o sangue, morrem. E é uma preocupação para nós, como autoridade tradicional, apelamos a todo o nosso povo, no sentido de irmos em massa para podermos doar sangue nos nossos hospitais. Por causa dessas preocupações, hoje o Núcleo Amigos de Jesus Cristo, em parceria com a Igreja Universal do Reino de Deus no município de Belas, doou cerca de 100 balões de sangue na centralidade do Quilamba. Eu aderi a esta iniciativa porque sei muito bem que doar sangue ou então dar sangue é para salvar vida. E, sobretudo, as nossas crianças que são pacientes precisam muito de sangue e senti comovido com esta causa, por isso é que eu aderi. Hoje é a segunda vez. É a primeira vez a fazer essa doação, né? A sensação é boa, né? Porque quem dá sangue salva mais vidas. Então a sensação é boa. A princípio eu tinha o receio que não iria dar, a tensão estaria alta ou a hemoglobina estaria baixa, mas chegando aqui, graças a Deus, deu tudo certo. Apesar da realidade atual que o país enfrenta em relação ao preço dos produtos da cesta básica, uma adolescente de 14 anos doou mais de 200 tigelas com sopa aos dadores de sangue. Doamos cerca de 250 pratos de sopa. Nos dias de hoje, pouco vemos o ato de solidariedade nos nossos adolescentes e isso é uma coisa que magoa muito a todo mundo. Então, eu gostaria que a minha geração fosse mais solidária e abraçasse mais a quem precisa realmente de ajuda. Os responsáveis das organizações destacam a importância dessa iniciativa. Uma vez que a doação de sangue, ela tem como objetivo salvar vidas. Nós, como ganhadores de almas, temos uma prioridade também em ajudar aqueles que se encontram enfermos ou na necessidade. Uma forma de auxiliar o setor da saúde no nosso país, então tomamos essa iniciativa a fim de angariar dadores voluntários e assim mitigar o índice de mortalidade por falta de sangue. Presente na campanha, o administrador distrital do Quilamba enalteceu o gesto e pede a colaboração de todos. É um bom lugar para se exercitar a doação de sangue. Segundo os dados do INE, 2014, o distrito urbano do Quilamba tinha uma população estimada de 245 mil habitantes. Desses 245 mil habitantes, pelo menos 10 mil doassem, nós já estaríamos muito felizes. Localizado no município de Belas, o distrito urbano do Quilamba tem mais de 240 mil habitantes. Em destaque, casos de malnutrição na província do Kwanza Norte. O continente africano registra um elevado número de pessoas sem acesso aos cuidados primários de saúde. Adilson, os dados são da OMS. Exatamente, Janete. Apesar disso, a Organização Mundial da Saúde reconhece avanços significativos em África e aponta os bons casos de Angola. A jornalista Isabel Kiala entrevistou o Dr. Karamachi. O mundo nunca esteve tão preocupado com questões ligadas à saúde, em particularmente África. Para esta abordagem, nós temos hoje, exclusiva aqui, o Dr. Karamachi, ele que é representante da Organização Mundial da Saúde, para algum esclarecimento. Doutor, boa noite. Sobre questões de saúde primária, como é que estamos em África? The way we define primary health care, em termos gerais, quando falamos de cuidados primários de saúde, nós estamos a falar de toda a abordagem que prevê a participação de toda a sociedade no sentido de garantir que todas as pessoas, independentemente da zona ou da localidade onde estejam, tenham acesso aos serviços essenciais de saúde sem prejuízo financeiro. Portanto, não importa se são crianças, mulheres, homens ou velhos, todos podem ter acesso aos cuidados primários de saúde
saúde ou acesso aos cuidados de saúde de qualidade. For their health and well-being. Doutor, apesar de conhecer pouco o nosso país, como é que vê a situação de saúde em Angola? The health situation in Angola. Eu sou novo em Angola, mas o que lhe posso dizer é que, em termos de análise geral, o cenário da saúde em Angola é bastante positivo, na medida em que tem existido vários investimentos, avultados investimentos no setor da saúde, com um potencial bastante grande de crescimento e melhoria. Portanto, o mais importante e o grande desafio que eu acho que o país tem neste momento é garantir que estes investimentos, todos os investimentos feitos na saúde, comecem a traduzir-se em real benefício para a saúde das populações em todos os lugares onde estejam. Portanto, não importa se seja no município, nas comunas, na província ou no município, as pessoas usufruam deste benefício para o melhor da sua saúde. Get the benefit from these investments. De que forma a África deve fazer para a melhoria da saúde? Será que devemos apostar no setor privado? The best approach to solving the problem. Eu penso que, por isso, a abordagem dos cuidados primários de saúde é bastante importante. Portanto, não olha só apenas para o governo como um ator fundamental da melhoria do sistema de saúde, mas a inclusão e participação de todos, desde a sociedade civil, o setor privado, as famílias, as comunidades. Portanto, todos devemos estar envolvidos para a melhoria da situação da saúde num determinado país. Portanto, precisamos continuar a olhar para esta abordagem como fundamental para a garantia de saúde de todos. Isto é, promover a participação de todos, o setor privado, as famílias, o governo e todos quanto possível para contribuir que efetivamente tenhamos um sistema de saúde mais reforçado e uma garantia de saúde e acesso de qualidade para todos. The people in Angola need. Como especialista, olhando para a nossa realidade, acha que o continente africano está longe de atingir os seus objetivos naquilo que diz respeito à agenda de 2030? How far is Africa? Africa is far, but it is moving in the right direction. Em termos gerais, temos que admitir que a África está muito longe de atingir os ODS para a saúde. Mas temos também de enfatizar aqui que a África está no bom caminho. Portanto, muitas ações e muitas iniciativas têm sido tomadas e está no caminho certo para atingir os ODS. Portanto, a nossa recomendação é que essas ações devem ser aceleradas. Portanto, o continente deve acelerar as ações para a melhoria da saúde e deve fundamentalmente reforçar os investimentos na saúde. Só assim poderá caminhar para garantir o alcance das metas dos ODS e, portanto, estar a par daquilo que os outros países nas outras latitudes têm estado a desenvolver. Catch up with the rest of the world. Yes. Continuamos a falar de saúde. Mais de 500 casos de malnutrição infantil graves e ligeiros foram registrados na província do Kwanza Norte. A má alimentação e as condições de vida são apontadas como as bases desse elevado número naquela região do país. O número de casos de malnutrição infantil tem estado a aumentar nos últimos dias na província do Kwanza Norte. Aqui, no Hospital Materno-Infantil de Ndalatando, é visível observar crianças cuja saúde está debilitada, muito por conta da alimentação que não tem sido das melhores. Também admiro muita coisa dessa, como também que acontece, essa pergunta de inflamação e só despelar. Depois de despelar, então, recolhi no hospital para me socorrer o miúdo. A criança estava a bater pequena febre, depois começou a inflamar o corpo, depois começou a arrebentar muito frunco no corpo. Depois nós viemos aqui na segunda-feira, dia 3, quando chegamos aqui, consultamos, o doutor já não nos deixou ir em casa. A barriga está assim, ela já está mesmo assim, com a barriga, sempre que lhe damos comprimido de bicho, ela nunca tirou bicha. As mães explicam que a dieta alimentar das crianças até tem sido variada, mas parece que precisa de algum acompanhamento. O doutor está a examinar e disse problema de inflamação só mesmo. E está a fazer a medicação, o miúdo está a superar já normal. A alimentação da criança, uma sopa de mandioca, uma sopa de carás. Só comemos batata, fundo de bombom, fundo de milho, arroz, coaquizaca. Segundo as autoridades sanitárias locais, em 6 meses já foram registrados mais de 500 casos de malnutrição entre ligeiros e graves.
Só para terem uma ideia, de janeiro a junho, temos nos nossos registros um total de 536 casos de malnutrição, dentre os quais 349 casos moderados e os demais casos severos. O diretor clínico desta unidade hospitalar aponta várias causas, das quais a falta de alimentação. A causa está mesmo na desalimentação, primeiro, porque dentre todos os pacientes que nós recebemos, muitos deles são de baixa renda. Então, não têm como conciliar aquela que é a alimentação apropriada. Este hospital carece de várias necessidades e o responsável pela parte clínica apela por ajuda urgente. O nosso estoque não tem sido suficiente para responder à demanda que nós temos recebido de pacientes. É neste contexto que esta organização não governamental realizou a distribuição de sopa solidária a estas crianças. Para quem recebe um tratamento médico ou quem tem uma patologia, tem de ter uma alimentação equilibrada, tem de ter alguma coisa para que a própria medicação tenha efeito. Angola está com uma taxa de desnutrição crónica na ordem dos 38%, com metade das províncias do país em situação grave, onde se destaca o Kwanza Norte com 45%. Não perca no próximo bloco a situação da CAOP. Munícipes reclamam de que bandidos estão a usar terrenos e construções inacabadas para cometer crimes. Até já. Esta é a edição de sábado do Girassol Jornal. E vamos agora estender o nosso sinal para o nosso colega que se encontra na Arena do Quilamba. Hoje que aconteceu uma boa partida emocionante. Ele vai poder explicar melhor. Anselmo, boa noite. Como está aí a Arena do Quilamba? Qual é o resultado? Adilson, boa noite. Janete Meu Dia, cordiais saudações. E assim que acompanha o Girassol Jornal, boa noite. O meu sorriso diz tudo. Felicidade para os angolanos. Nós vencemos por 72-55. Os malianos primeiro entraram bem nesta partida, mas os angolanos, após uma boa conversa com o treinador no primeiro período, quando pedimos desconto, conseguiram encaixar-se e passar à frente do resultado, tudo bem já mais para o segundo quarto. Ainda assim, o melhor cestinha da partida foi Kevin Albino, camisola 7 da Seleção Nacional, que fez 19 pontos. E do lado do Mali, um Fati, camisola 6, conseguiu então 16 pontos e estava assim. Mas o Mali, podemos descrever aqui que o Mali depois perdeu-se na partida e Angola conseguiu ganhar reduto e assim entrou ainda bem depois do half-time, depois do intervalo. Bom, mas não podemos dizer que a Angola esteve totalmente positiva, pecamos muito em termos de ressaltos, pecamos muito e depois os nossos telespectadores e ouvintes da Girassol FM e ouvintes vão poder acompanhar mais análises sobre esse jogo nos próximos passos informativos da Rede Girassol. Bom, este é o apontamento que podemos fazer a partir daqui do Arena do Quilamba. Vem aí mais jogos e a Rede Girassol vai fazer companhia a todos os acompanhantes da nossa multiplataforma para então transmitir essas emoções do Afrocan que começou hoje, dia 8, e vai até o dia 16 do corrente mês. Anselmo Gaspar e Miguel Suame fizeram os apontamentos a partir daqui do pavilhão multiusos do Quilamba, em Luanda, e trazemos e levamos assim as emoções desta magnífica competição do basquetebol africano. Boa noite, Adilson e Janete, continuação de um bom jornal. Voltamos nas próximas oportunidades. Até lá! Até lá, Anselmo, boa noite. É caso para dizer que Angola começou com o pé direito. Realmente. Mas nem tudo, infelizmente, é nota positiva. No bairro da Caop, em Luanda, obras inacabadas e terrenos são usados para a prática de crimes. Uma situação que preocupa os moradores da região. Mais um corpo de pessoa morta foi encontrado. Bairro Caop Velha Sul. Nesta localidade do município de Cacoaco, a onda de criminalidade tem tirado o sono dos populares. Para eles, o pôr do sol é motivo de preocupação. A menina saiu de casa
veio aqui brincar no tubo. Assim que ela veio brincar aqui no tubo, se encontra com o jovem lhe dá 50 kwanza, mas antes das 50 kwanza, lhe manda tirar a roupa. Assim que lhe manda tirar a roupa, lhe faz o trabalho. Já está há 1 ano. Desapareceu com monta. Assim que ele desapareceu com monta, tem fio que lhe amarraram com ele. E apareceu fio e apareceu esse coisa aqui, onde lhe amarraram. Seguimos até a residência do malogrado Elias Kalume, de 29 anos, desaparecido há 1 ano, cujas ossadas foram encontradas no interior de um tanque d'água. A mãe, inconsolável, pede justiça e ajuda para os filhos. Nós não temos nada para ajudar esses filhos que ficaram com ele. Essa morte veio como nele, não sei. Após a remoção das ossadas de um ex-mototaxista, a história quase se repete. Há relatos de existência de mais cadáveres neste tanque que aparece nas imagens. A população apela à intervenção das autoridades para a remoção do referido tanque e também das demais estruturas que têm sido palco de assaltos, principalmente na calada da noite, em que as vítimas acabam mesmo por perder a vida. Pessoas antigamente dormiam fora, estás a acordar, mas agora você não pode dormir fora, nem celular de noite. Aqui estamos a passar mal. Eu estou a pedir, por favor, queremos aqui na Comuna da Funda uma esquadra móvel. Estamos a passar mal. Está se passando muita violação aqui. Temos aqui o Beco da Morte, eles pegam as crianças, deitam no tanque. Sinceramente, quando se ergueu essas obras, sinceramente o Sabadão foi aqui, essas obras já estão a fazer 15 a 17 anos aqui, que já não vive ninguém, mesmo só assim. Os capim crescem, depois baixam por si, noutra época de chuva crescem, baixam por si. E os iminentes aproveitam das suas como quartel-general. A coordenadora do bairro Caope Velha Sul disse que a situação é recorrente. Temos um tanque ali, provavelmente deve ter também um corpo, só que não se tem certeza, mas nós estamos a trabalhar juntamente com o SIC e ver o que lá dentro tem. Isso, no caso, tem que se fazer também o trabalho que nós fizemos ali da remoção do tampo do tanque, para ver o que tem lá dentro, mas tem sinais, vestígios de que lá alguma coisa tem no tanque. Nós gostaríamos que a administração fizesse alguma coisa, no caso, demolir os escombros que estão ali, fazer qualquer coisa ali, ação social, precisa-se muita coisa. Dados da Comissão de Moradores indicam que o bairro Caope Velha Sul tem cerca de 23 mil habitantes. A ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, reservou o dia de hoje para visitar obras de apetrechamento de unidades hospitalares de Luanda. O Hospital Geral de Cacoaco, o Américo Boa Vida e o Neves Bendia fizeram parte da agenda. Na visita que a ministra da Saúde efetuou às obras de construção do Hospital Geral do Cacoaco e de requalificação do Américo Boa Vida e Neves Bendinha, foi notório o grau de execução das empreitadas. Silvia Lutucuta mostrou-se satisfeita pelo que viu nas obras do Hospital Geral do Cacoaco e do Américo Boa Vida, unidades estas que serão referências para tratamento de várias doenças. Uma unidade que terá 300 camas com vários serviços, incluindo serviços para o tratamento oncológico e hemodiálise. Portanto, teremos várias áreas de cuidados intensivos, desde neonatal até adultos, condições operatórias e técnicas para bom tratamento, quer médico, quer tratamento cirúrgico, para aquela área tão populosa e que carece de unidades sanitárias de referência. O Hospital Neves Bendinha, ou dos Queimados, como é popularmente tratado, também foi apetrechado e requalificado, ampliando assim a gama de serviços disponíveis. Estamos aqui neste momento a visitar o Hospital Neves Bendinha, que é uma unidade mista de nível terciário e que também faz atendimento de nível primário. Tem uma parte que é para os cuidados primários e tem outra parte que fará o atendimento especializado dos queimados. Segundo a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, o Hospital Geral Especializado Neves Bendinha, já requalificado, tem disponíveis mais de 70 camas para doentes internados, dos quais 13 para cuidados intensivos. Portanto, este edifício também foi ampliado, foi reabilitado,
Temos agora muito boas condições, vamos ter um total de 79 camas e teremos cerca de 13 camas de cuidados intensivos. Tiveram a oportunidade de visitar os cuidados intensivos, laboratórios já estão muito bem apetrechados, já temos as camas nas enfermarias, a maior parte do mobiliário, temos apenas 3 itens que precisam de estar concluídos. Algumas máquinas ainda precisam ser instaladas para os restantes compartimentos serem concluídos para a reinauguração do hospital, nomeadamente o bloco operatório, uma parte da lavandaria e a área da imagiologia. História de superação. Angolano Francisco Sumbo, investigador científico em Libreville. Em destaque. O momento agora é para a atualidade internacional. No Quênia, a polícia entrou em confronto com manifestantes. A Edna Firmino vai desenvolver esta e outras matérias. Edna, boa noite. Olá, Janete, boa noite. Adilson Garcia, boa noite. Boa noite, Edna. Boa noite a todos. Os manifestantes estiveram em peso no porto da cidade queniana de Mombasa para protestar contra uma série de controversos aumentos de impostos. O presidente queniano William Ruto assinou uma lei que impõe novos impostos, situação que agrava a crise de custo de vida no Quênia. Outras notas internacionais, acompanhe. 13 pessoas morreram e outras 8 estão desaparecidas em consequência do desabamento de um prédio nesta sexta-feira no estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil, informaram as autoridades de defesa civil neste sábado. Um vídeo feito por um drone mostrou o vazio que a tragédia deixou no bairro do Janga, enquanto as equipas de resgate se esforçavam para encontrar mais vítimas sobre os escombros. Não ficou claro o que causou o colapso. A cidade costeira de cerca de 1,5 milhão de habitantes tem enfrentado fortes chuvas nos últimos dias. Os Estados Unidos da América anunciaram nesta sexta-feira que concluíram a destruição das suas últimas reservas de armas químicas, um marco importante globalmente, indicando que nenhum país possui arsenais declarados desse tipo. Logo após o anúncio dos Estados Unidos, a Organização para a Proibição de Armas Químicas confirmou que todos os arsenais declarados de armas químicas do mundo foram irreversivelmente destruídos. Essas reservas eram as últimas sob posse das Forças Armadas dos Estados Unidos da América, que por décadas armazenaram projéteis de artilharia e foguetes contendo gás mostarda, bem como agentes nervosos e vesicantes extremamente tóxicos como VX e sarin. O presidente Joe Biden disse que os Estados Unidos da América destruiu de forma segura o último estoque dessas munições de armas químicas. 16 aliados da OTAN enviaram um total de cerca de 1.000 soldados para proteger os líderes da aliança que se vão reunir entre os dias 11 e 12 na Lituânia. A OTAN transformou a capital da Lituânia, Vilnius, numa fortaleza defendida por armamento avançado. A Lituânia triplicou o destacamento de guardas nas fronteiras da Bielorrússia e da Rússia, com os oficiais da Letônia e da Polônia. Os dois países também enviaram polícias para ajudar a patrulhar Vilnius. No aeroporto da Lituânia, 8 lançadores de mísseis Patriot, operados pela Alemanha, foram vistos parados com seus bicos apontados na direção de Kaliningrado, na Rússia. E outros 2 apontaram para a Bielorrússia. Todos os lançadores estavam operacionais desde a manhã desta sexta-feira. Da atualidade internacional é tudo. Nós voltamos na segunda-feira com mais informações. Janete, Adilson, boa noite. Continuação de um ótimo jornal. Obrigada, Edna. Boa noite. Muito obrigado, boa noite. Estamos juntos. Na República do Gabão, encontramos um angolano que tem contribuído para a qualidade de ensino e pesquisa científica naquela nação. Trata-se de Francisco Sumbo. Natal, há mais de 30 anos, passou pelos seminários de Cabinda e Luanda até ser obrigado a emigrar primeiro para o Congo-Brazzaville e depois para o Gabão. Francisco Sumbo Sebastião é há mais de 20 anos professor da Universidade Omar Bongo. Na Universidade Omar Bongo, quando cheguei aqui, o reitor era o senhor Moisés Oliveira. Moisés Oliveira tinha, ou bem,
já falecido com certeza, sim, de origem angolana, mas andou aqui há muito tempo já com nacionalidade. Portanto, expliquei o meu caso e a minha sorte, o chefe do departamento de filosofia era uma portuguesa. E por solidariedade da mesma língua, ele facilitou-me tanto que eu ingressasse, me inscrevesse na universidade. É Dona da Graça, que era a esposa de Senhor da Graça de São Tomé. Foi ele que me facilitou para que eu me inscrevesse na universidade. Viu as minhas capacidades, pronto, e aceitou que eu me inscrevesse na universidade. Foi assim. Na conversa que mantivemos, Francisco contou-nos que desejou trabalhar em Angola, mas hoje entende que a idade já não o permitirá. Lecionar no meu país, com a idade, estudo, não sei se ainda posso, mas já fui convidado por várias vezes em setembro, como chama? Setembro acadêmico. Eu fui lá como leitor, como conferencista. Ele considera que se registra um declínio na qualidade de ensino em todo o mundo e justifica porquê. O nível de ensino baixou muito. Mas com quarta classe, um gajo postulava para o monitor naqueles tempos. Mas hoje, quarta classe, digamos, mesmo licenciatura, nem sabe escrever. Portanto, é uma crise que se nota em toda parte. O declínio tem muitos fatores. Temos muitos fatores sociais, psicológicas e ambientais. Não sei como explicar. São vários fatores. Autor de 3 obras científicas escritas no idioma francês, Francisco Sumbo é também pesquisador no polo da Universidade Franco-Gabonesa, onde já ocupou cargos de direção. Hoje sou na Universidade Franco-Gabonesa Saint-Exupéry. Fui até dezembro, durante 5 anos fui secretário-geral acadêmico. Agora sou o diretor delegado de pesquisa. O saxofonista Sanguito é o convidado do programa Biografia de hoje. Manuel Bernardo Sangue, conhecido como Sanguito, é um órfão de guerra. A guitarra marcou o início da sua carreira musical. Mas foi com o saxofone que o músico fez história. Considerado pelo artista a sua primeira criança, o álbum Lente Vida, de 1997, marca o início da sua profissionalização como saxofonista. Lenta Vida foi o meu primeiro disco, eu considero a minha primeira criança, que na verdade foi um trabalho muito árduo, com muitas dificuldades, e como foi tão lento, então denominei-o por Lenta Vida, é o que dá o título ao álbum. Com 5 obras no mercado, Sanguito ainda não se sente realizado a nível profissional. Olha, eu desejo ir mais longe, porque acho que ainda não alcancei o que eu pretendo. O sucesso a mim ainda não faz volume. Penso que ainda falta muito para que um dia eu possa dizer, agora sim, já fiz sucesso. Tenho muito trabalho ainda para fazer. Na verdade, eu quero ser lembrado como um fazedor de música, como um criador, né, compositor. E não quero ser lembrado como intérprete. De tal forma que, para quem sabe dos meus trabalhos e que para quem conhece os meus trabalhos, eu componho mais do que interpreto. Sanguito começou a tocar guitarra na casa dos rapazes em 1977. Em seguida, frequentou o curso de instrutor na Academia de Música de Luanda, onde teve contato, aprendeu e apaixonou-se pelo saxofone. Conheça mais sobre Manuel Bernardo Sangue, vulgo Sanguito, no programa Biografia a seguir ao Girassol Jornal. Fiéis de diferentes denominações religiosas em Luanda juntaram-se na manhã de hoje para a celebração de um culto ecumênico com o objetivo de pedir a Deus prosperidade para Angola. A atual situação socioeconómica do país foi o mote principal da realização do culto que reuniu no mesmo espaço fiéis de diversas igrejas e governantes. Tanto para os governantes como para os governados, assim como a sociedade civil em si,
à Igreja e todos aqueles que estão neste país, amigos de angolanos, amigos dos angolanos, que sejam todos, ó Pai, colocados sobre o teu altar, para que sejam iluminados por ti, ó Deus. Na sua pregação, o pastor Gideão Augusto Panzo apelou aos angolanos para que vivam em fé segundo os desígnios cristãos. Para ele, é importante que a Bíblia Sagrada seja bem interpretada. Geralmente nós lemos a Bíblia de forma corrida. E é claro que muitas das vezes também nós meditamos nela para podermos transmitir a palavra. Estudamos a Bíblia Sagrada. Mas às vezes nós não acompanhamos certos detalhes que estão na Bíblia Sagrada. Foram aproximadamente 3 horas de culto ecumênico. Entre as preces, os religiosos pediram paz, união das famílias e orientação divina para que mais rapidamente as autoridades encontrem os melhores caminhos para ultrapassar o momento difícil que o país enfrenta. Queria dizer que tranquilidade de espírito das famílias angolanas poderá necessitar de 3 pilares fundamentais: paz, pão e conforto. Como entidades governamentais e como famílias, precisamos perceber que a família não tem paz porque muitas vezes não tem pão. Como parceiro estratégico do governo, nela rege o espírito de irmandade, o amor ao próximo, bem como também no apaziguamento dos espíritos. É necessário aqui realçar que as igrejas jogam um papel muito preponderante, sobretudo nesta fase que o país está a atravessar. Presente no culto, o ministro do Interior, Eugênio César Laboninho, manifestou-se preocupado com o elevado índice de crimes no seio das famílias, tendo apelado ao contributo da Igreja para a resolução do problema. Neste sentido, apelamos à comunidade religiosa e à sociedade civil em geral a participar de forma efetiva na implementação das políticas públicas sociais e na prevenção à criminalidade com ações profiláticas visando a promoção da paz, a justiça social, os valores éticos e morais, assim como a construção numa sociedade mais coesa, solidária e segura. No final, o presidente da Mova Angola considerou que os objetivos do culto foram alcançados. Hoje entendemos realizar este culto ecumênico de ação de graça a Deus para orarmos a favor da nação angolana, tendo em conta o momento que o país vive. E é necessário com que todos nós nos unamos para que erguemos e exaltamos o nome santo de Deus, para que a glória do nosso Senhor Jesus Cristo desça sobre as famílias angolanas. Acompanhe as notícias que marcaram a semana no Girassol Jornal. O vírus da gripe A, HN1, transmite-se de pessoa para pessoa, através de gotículas libertadas quando a pessoa fala, quando a pessoa tosse ou espirra. A sintomatologia é muito semelhante à da gripe sazonal, da Covid-19, da malária e outros síndromes febris. Manifesta-se por febre alta, cefaleia, dor de cabeça, dores musculares, dor de garganta, corrimento nasal, tosse, podendo complicar-se com pneumonia grave, insuficiência respiratória e falência de vários órgãos e podendo evoluir desta forma para situações graves. Depois dos presidentes de Angola, da Zâmbia e da República Democrática do Congo visitarem os caminhos de ferro de Benguela e o porto de Lobito, os 3 estadistas testemunharam o ato de transferência dos serviços ferroviários e de logística de suporte do corredor de Lobito, que a partir desta terça-feira conta com a gestão de um consórcio internacional por 30 anos. O chefe de Estado angolano destacou o investimento norte-americano de mais de $200 milhões anunciado
pelo presidente norte-americano Joe Biden na cimeira do G7 no Japão. Para João Lourenço, é importante que se estude um mecanismo para a construção de uma autoestrada que ligará toda a região da SADC. Na última reunião do G7 no Japão, o Corredor do Lobito foi um dos projetos mencionados pelo presidente norte-americano Joe Biden, que afirmou claramente estar o seu país disponível para nele investir cerca de 250 milhões de dólares. A União Europeia reforçou e elevou a um estádio valioso o resultado do nosso concurso, ao aprovar a constituição da Joint Venture que vai gerir, manter e operar o Corredor do Lobito durante os próximos 30 anos, assim como a possibilidade da concessão se puder estender por mais 20 anos. As empresas que o constituem acabam de afirmar aqui que todos nós, perante nós, que o compromisso com a operação desta importante infraestrutura é total e absoluto. Acabam de nos dizer que acreditam que o Corredor do Lobito tem um enorme potencial para impulsionar o desenvolvimento de diversos setores ao longo da linha, incluindo a indústria pesada, a agricultura e a mineração, criando com isso novos empregos e novas oportunidades para as pequenas e médias empresas. Nós queremos a integração regional, temos que ter canais de comunicação como este Corredor do Lobito, que nos trouxe aqui à cidade do Lobito. Estes moradores, desalojados por um incêndio no bairro da Coreia, distrito urbano da Samba, viviam em situação difícil, num centro de acolhimento onde faltava quase tudo, até a privacidade. Viemos parar aqui no Cascane e aqui vivemos muito mal, viemos muito mal. Consegui a minha chave. Nesse momento vou estar na minha casa, que já não vai acontecer mais nada de tudo que nós estávamos a acontecer dentro do centro. Do centro estávamos a viver feliz. Vivemos de condições precárias, em casas de chapa. Uns trabalham, outros não trabalham. Por exemplo, sou pedinte. Apesar de receberem novas casas, os moradores queixam-se de outros problemas, como a falta de energia elétrica e água potável no bairro. E assim termina a edição de sábado do Girassol Jornal. Assim que esteve connosco, muito obrigada. Boa noite, fique bem. Até o próximo encontro.